Maria Sima, uma mística austríaca do século XX, tornou-se conhecida por suas experiências espirituais únicas. Ela afirmava que as almas do purgatório a visitavam, pedindo orações e sufrágios para aliviar seus sofrimentos. Através desses encontros, Maria aprendeu detalhes profundos sobre as consequências de nossos pecados na vida após a morte. Entre as muitas revelações, ela destacou 4 pecados que, embora pareçam comuns, são severamente punidos no purgatório. Esses pecados são mais próximos de nós do que imaginamos. Eles não envolvem atos extremos como assassinato ou adultério, mas sim falhas cotidianas que muitos de nós cometemos sem perceber o impacto que tem em nossa alma e na dos outros. E é justamente por serem tão sutis e frequentes que eles acumulam uma dívida espiritual imensa. Mas quais são esses pecados? Por que são tão graves? E o que podemos fazer para evitá-los e, ao mesmo tempo, ajudar as almas que sofrem no purgatório por tê-los cometido? Vamos explorar cada um deles a seguir. Primeiro pecado: calúnia e difamação. O poder destrutivo das palavras. Maria Sima enfatizou que os pecados contra a caridade, como calúnia e difamação, estão entre os mais punidos no purgatório. Esses pecados envolvem espalhar falsidades ou exagerar os erros dos outros, causando danos à sua reputação e ao seu coração. O problema é que esses pecados são incrivelmente fáceis de cometer. Quantas vezes, em uma conversa casual, acabamos falando mal de alguém ou compartilhando informações que não são verdadeiras? Parece inofensivo, mas como Maria alertou, essas palavras têm um peso espiritual enorme. Elas não só ferem os outros, mas também nos afastam de Deus, que é a fonte de toda a caridade. E o pior, muitas vezes, nem percebemos o mal que estamos causando. Podemos até nos considerar pessoas boas e religiosas, enquanto continuamos a espalhar fofocas e julgamentos. É aí que mora o perigo. Segundo pecado: falta de bondade para com os necessitados. Outro pecado grave é a indiferença diante das necessidades dos outros. Os exemplos concretos são vizinhos que ignoram idosos solitários, pessoas que não se importam em ajudar alguém em dificuldade ou que fecham os olhos para a dor alheia. Essa falta de caridade prática é especialmente punida no purgatório porque reflete uma falha em viver o amor ao próximo, um dos pilares da fé cristã. Afinal, como dizia São Tiago, a fé sem obras é morta. Um exemplo claro é você ver algum idoso com dificuldades para atravessar a rua e não ajudá-lo. Parece algo pequeno, mas na eternidade, esses atos de bondade, ou a falta deles, têm um peso imenso. Terceiro pecado: julgamentos precipitados e fofocas. Maria Sima também destacou o pecado de julgar os outros sem compreender suas lutas ou circunstâncias. Quantas vezes olhamos para alguém e pensamos: ele é preguiçoso, ela é má, ou ele não merece ajuda. Esses julgamentos, muitas vezes baseados em preconceitos ou informações incompletas, ferem profundamente os outros e nos afastam da misericórdia de Deus. Além disso, as fofocas são uma forma de ira passiva. Em vez de lidar diretamente com nossos sentimentos negativos em relação a alguém, descontamos esses sentimentos em conversas maldosas. Isso não só prejudica os outros, mas também nos corrói por dentro, criando uma barreira entre nós e Deus. Quarto e último pecado: falta de perdão e hostilidade para com os inimigos. Por fim, devemos perdoar e tratar com bondade até mesmo aqueles que nos feriram. Cristo nos ensina a amar nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. No entanto, esse é um dos ensinamentos mais difíceis de colocar em prática. A falta de perdão e a hostilidade para com os outros são pecados graves porque nos impedem de imitar o amor incondicional de Deus. Quando guardamos rancor ou agimos com indiferença para com quem nos magoou, estamos fechando nosso coração à graça divina. Mas por que esses pecados são tão graves e os mais punidos no purgatório? Primeiro, facilidade de cometê-los. Eles são pequenos e frequentes,
o que significa que podemos acumular muitos deles sem perceber. Segundo, engano espiritual. Por parecerem insignificantes, podemos nos enganar achando que não são graves, mesmo quando prejudicam nossa alma. Terceiro, impacto nos outros. Esses pecados causam danos profundos aos outros, especialmente em relacionamentos familiares e sociais. E como evitar esses pecados e ajudar as almas no purgatório? Pratique o perdão. Use uma fórmula simples como: em nome de Jesus, eu perdoo, nome da pessoa, por pecado específico. Isso ajuda a liberar a raiva e a mágoa. Seja gentil. Faça pequenos atos de bondade, como ajudar um vizinho ou dizer palavras de encorajamento. Ofereça suas ações pelas almas no purgatório. Cada ato de caridade pode ser oferecido em sufrágio pelas almas que sofrem no purgatório, especialmente aquelas que cometeram pecados contra a caridade. As revelações de Maria Sima são um alerta poderoso. Elas nos lembram que os pecados mais graves nem sempre são os mais óbvios. Muitas vezes, são as pequenas falhas cotidianas que mais nos afastam de Deus e dos outros. Mas há esperança. Ao praticar a caridade, perdoar e ajudar os necessitados, não só evitamos esses pecados, mas também podemos aliviar o sofrimento das almas no purgatório. E você? Já parou para pensar como suas palavras e ações podem estar impactando os outros e sua própria jornada espiritual? Que tal começar hoje a praticar a caridade de forma mais consciente?